boa noite. Estamos começando mais uma edição do JR23, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo aqui na tela da TV que mostra você. Seja você que está ligado aí no canal 23 ou também em nossas redes sociais, pelo Facebook e também em especial no canal do YouTube. Confira agora alguns dos destaques do programa de hoje. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Franca, em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, realizou nesta quinta-feira uma operação para fiscalizar bares e estabelecimentos suspeitos de vender bebidas alcoólicas adulteradas. A ação foi motivada pela notificação de um caso de intoxicação por metanol na cidade, registrado em 8 de outubro. Segundo a Polícia Civil, equipes vistoriaram um bar, no Jardim Santa Efigênia, e uma mercearia, no Jardim Redentor. De acordo com a Vigilância Sanitária, a vítima precisou de atendimento médico e exames laboratoriais apontaram a presença da substância tóxica em seu sangue. 4 homens foram detidos na noite dessa quinta-feira, em Franca, após desobediência a uma ordem de parada e uma perseguição policial que resultou na apreensão de entorpecentes. A ocorrência teve início durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar na Avenida Abraão Brickman, no Parque Vicente Leporassi, região norte. Os policiais avistaram um veículo, modelo VW Gol, sobre o qual já possuíam denúncias informais de envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes. Ao ser dada a ordem de parada, o condutor não acatou, iniciando um acompanhamento que só terminou quando o carro estacionou na rua Delmira Maria Silveira Ribeiro. Durante patrulhamento pela Avenida Otto Paiva, a Guarda Civil Municipal de Franca recuperou uma bicicleta furtada no início de setembro nas dependências da Secretaria de Saúde. O veículo havia sido subtraído no dia 5 de setembro, ocasião em que o proprietário registrou boletim de ocorrência e apresentou fotografia do bem para auxiliar nas diligências. Na manhã desta quinta-feira, os guardas avistaram uma bicicleta com as mesmas características da furtada. Foram melhores e como te falei agora, temos 90 minutos no Allianz Parque. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E vamos à procura de revirar este resultado. Intervalo rápido e a gente volta já no JR23. É chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo Sem Fogo, uma ação de todos para o bem de todos. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. O JR23 traz sempre as informações do setor policial. Você conferindo aquilo que foi destaque nas últimas horas em toda a nossa região. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Franca, em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, realizou nesta quinta-feira uma operação para fiscalizar bares e estabelecimentos suspeitos de vender bebidas alcoólicas adulteradas. A ação foi motivada pela notificação de um caso de intoxicação por metanol na cidade, registrado em 8 de outubro. Segundo a Polícia Civil, equipes vistoriaram um bar, no Jardim Santa Efigênia, e uma mercearia, no Jardim Redentor. De acordo com a Vigilância Sanitária,
A vítima precisou de atendimento médico e exames laboratoriais apontaram a presença da substância tóxica em seu sangue. A vítima relatou ter consumido bebidas nos 2 estabelecimentos no dia em que passou mal. Durante a fiscalização no bar, foram encontradas irregularidades administrativas, como funcionamento sem licença e comercialização de produtos fora dos padrões sanitários. No local, os agentes apreenderam 24 garrafas PET de 2 litros, 6 garrafas de corote e 2 garrafas de 1 litro com bebidas alcoólicas, além de amostras enviadas para a perícia. Já na mercearia, os fiscais constataram que o local também funcionava sem licença e vendia produtos clandestinos. Foram apreendidas 8 garrafas PET de 2 litros de cachaça de engenho e 23 garrafas de corote. Parte das bebidas foi encaminhada para análise laboratorial. Os proprietários dos estabelecimentos são investigados pelos crimes de falsificação, corrupção ou adulteração de produto destinado a fins medicinais ou terapêuticos, infração prevista no artigo 272 do Código Penal, que prevê pena de 4 a 8 anos de prisão. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os crimes contra a saúde pública. Durante patrulhamento pela Avenida Otto Paiva, a Guarda Civil Municipal de Franca recuperou uma bicicleta furtada no início de setembro nas dependências da Secretaria de Saúde. O veículo havia sido subtraído no dia 5 de setembro, ocasião em que o proprietário registrou boletim de ocorrência e apresentou fotografia do bem para auxiliar nas diligências. Na manhã desta quinta-feira, os guardas avistaram uma bicicleta com as mesmas características da furtada, sendo conduzida por um jovem de 18 anos. Após a abordagem, o rapaz afirmou ter adquirido o veículo pela internet, pagando R$ 800, e disse não conhecer o vendedor. O proprietário foi contatado e encaminhou à equipe, via WhatsApp, nota fiscal e boletim de ocorrência registrados na data do furto. Após a conferência, o número do quadro da bicicleta coincidiu com o da documentação apresentada. Diante da constatação, o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, CPJ, para os devidos procedimentos legais. Por medida de segurança, a GCM solicitou o apoio de outra viatura durante o deslocamento, considerando o local de abordagem como área de risco. Na CPJ, o bem foi devolvido ao dono, que demonstrou grande satisfação e agradeceu o empenho da corporação. O jovem foi liberado após o registro do boletim de ocorrência de receptação. De acordo com a GCM, ele já possui antecedentes por furto e tráfico de drogas. 4 homens foram detidos na noite dessa quinta-feira, em Franca, após desobediência a uma ordem de parada e uma perseguição policial que resultou na apreensão de entorpecentes. A ocorrência teve início durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar na Avenida Abraham Brickman, no Parque Vicente Leporassi, região norte. Os policiais avistaram um veículo, modelo VW Gol, sobre o qual já possuíam denúncias informais de envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes. Ao ser dada a ordem de parada, o condutor não acatou, iniciando um acompanhamento que só terminou quando o carro estacionou na rua Delmira Maria Silveira Ribeiro. 4 indivíduos desembarcaram do veículo. Um dos ocupantes, de 28 anos, tentou fugir ao perceber a aproximação policial, mas foi abordado em seguida. Ele resistiu à prisão e foi contido com o uso de força física, necessitando de socorro ao pronto-socorro Álvaro Azus, onde foi medicado e liberado. Durante a busca pessoal nos indivíduos, nada de ilícito foi encontrado, porém, uma revista veicular resultou na localização de entorpecentes debaixo do banco do carro. Foram apreendidas uma porção de semelhante a cocaína e 2 cigarros e uma porção de maconha. Questionado, o homem de 28 anos, que tentou fugir, assumiu a propriedade das substâncias, relatando que utilizaria a cocaína para multiplicação e posterior comercialização. Ele declarou ter fugido por acreditar estar procurado pela justiça e por ter dispensado a droga debaixo do banco antes de correr. Os outros ocupantes do veículo, com 38, 28 e 27 anos, confirmaram a versão, afirmando que os entorpecentes pertenciam ao colega. O condutor do veículo não possuía CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O carro foi apreendido pela Polícia Militar devido à falta de licenciamento e CNH do motorista. Além dos entorpecentes, 5 telefones celulares foram apreendidos em relação aos 4 investigados. Os indivíduos foram apresentados na CPJ. Foi determinada a elaboração do boletim de ocorrência, a apreensão dos entorpecentes e celulares e o encaminhamento do caso à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Franca para melhor apuração dos fatos. Os suspeitos foram liberados. E um trabalho constante, diário, insistente, da Polícia Civil e da Polícia Militar é o combate ao tráfico de drogas. Nós tivemos mais prisões e também apreensões.
Na operação de hoje, foram apreendidas 18 aeronaves de pequeno porte durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mais de 30 mandados em 11 cidades de 4 estados, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos também 9 mandados de prisão, 8 de prisão preventiva e 1 de prisão temporária. Esses mandados foram expedidos pela Justiça Estadual em Birigui, que é uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo. Nessa cidade foram localizados, funcionavam oficinas e hangares que preparavam essas aeronaves com drogas para o tráfico. Essas investigações começaram há cerca de um ano, quando foi identificado um piloto na cidade vizinha de Araçatuba, responsável por atuar nessa organização criminosa levando drogas. Segundo as investigações, era um grupo sofisticado, com vários núcleos: núcleo financeiro, núcleo de logística aérea e terrestre e também com consultoria para ocultar a movimentação financeira que vinha deste crime. Para a gente ter uma ideia, no final do ano passado, este grupo transportou quase 1 tonelada de cocaína em aeronaves agrícolas no interior do estado do Paraná. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no JR 23. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. E deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br.
Dicas de saúde também são sempre prioridade aqui para a gente no JR23, prestando sempre a utilidade pública para você que está ligado aqui na tela da TV que mostra você. Vamos às informações, então, da área da saúde. Os resultados da fase 1 dos testes em humanos apresentaram respostas favoráveis para a segurança e foram publicados na revista Vaccine, uma referência mundial na produção científica sobre imunizantes. Segundo o diretor clínico dos estudos, Elton Santiago, a Spintec ativa a imunidade celular para defender o organismo do vírus da Covid-19. Essa imunidade celular, então, ela tem vários mecanismos, entre eles, ele mata as células que sofreram a infecção, ou ele prepara as células para que sejam resistentes ao vírus ou consigam matar o vírus. E a imunidade celular, como a gente percebe que o vírus tem muita mutação, a imunidade celular se torna um mecanismo-chave, porque ela é mais conservada e as diferentes variantes do vírus escapam aos anticorpos, mas não escapam à imunidade celular. A Spintec começou a ser criada ainda na pandemia, quando o Brasil dependia de acordos de cooperação com fabricantes estrangeiros para a transferência de tecnologias e também de insumos, como o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. Além de tecnologia e insumos totalmente nacionais, a Spintec vem sendo testada somente em voluntários brasileiros. Da elaboração à produção, a vacina será 100% nacional. Agora, os pesquisadores aguardam a autorização da Anvisa para começar a fase 3, quando é analisada a eficácia do imunizante. Na fase 3, nós vamos verificar se a proteção que a Spintec oferece é tão boa quanto ou melhor do que uma vacina já licenciada pela Anvisa. Os recursos para a elaboração da Spintec foram disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao todo, foram investidos 140 milhões de reais. A criação da Spintec abre portas para a produção de outros imunizantes voltados para doenças que circulam no Brasil. Segundo a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a proposta é continuar a parceria com o Instituto Nacional de Tecnologias em Vacinas, em Minas Gerais, onde foi elaborada a Spintec. Lá nós vamos tratar da malária, da doença de Chagas, que são doenças propriamente do nosso clima, da nossa floresta tropical, e que nós vamos poder, além das terapias que já existem hoje de soluções, nós vamos garantir uma vacina. Uma das armas mais eficientes contra o desmatamento funciona aqui, nesta sala. Raíssa é analista de geoprocessamento. Ela analisa imagens de satélite da Amazônia para detectar áreas desmatadas. Acabou de encontrar uma região recentemente degradada na divisa entre o Amazonas e Rondônia, uma área equivalente a 34 campos de futebol. Aqui de abril para maio, esse polígono foi aberto completamente, então provavelmente também foi usado maquinário, o solo está bem exposto, com a textura lisa. As imagens são divididas em pequenos blocos e ampliadas. A inteligência artificial aponta as áreas com suspeita de desmatamento. Cabe ao analista avaliar, uma a uma, para confirmar se o dano foi causado por ação humana. Nós estamos no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Por aqui, todos os biomas do país são monitorados praticamente em tempo real, com o objetivo de coibir o desmatamento.
Raíssa faz parte do PRODES, o projeto do INPE responsável pelo cálculo oficial das taxas de desmatamento. Criado em 1988, o sistema é a principal fonte de dados utilizada pelo governo para definir políticas públicas ambientais. O foco de Felipe é o Pantanal. O analista conta que a perda de vegetação nativa vem diminuindo nos últimos anos. Ainda assim, ele acabou de identificar uma nova área desmatada em Poconé, no Mato Grosso. Pela característica do Pantanal, a gente percebe que a vegetação não é a mesma, não é tão florestal muitas vezes, às vezes é herbácea, uma vegetação mais rasteira. Então, o comportamento de como as áreas são desmatadas é diferente da Amazônia. E geralmente é feito pela mecanização. O INPE mantém ainda outras linhas de ação ligadas à proteção ambiental. O DT é um projeto voltado principalmente para fiscalização, né? Ele foi criado sob uma demanda do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, justamente para quê? Para orientar as equipes de fiscalização no campo. E tem um terceiro projeto chamado Terra Class. O Terra Class é uma parceria entre INPE e Embrapa, onde a gente olha para toda aquela área que já foi desmatada, tudo aquilo que o PRODES forneceu que já foi desmatado, o que está acontecendo com essas áreas. Um dos maiores desafios do INPE é o quadro de pessoal. Hoje, com metade dos 1.500 pesquisadores que o Instituto já teve. Mesmo assim, o trabalho é destacado internacionalmente. O desmatamento no Brasil caiu no último ano. Na Amazônia, a queda foi de 30%. No Cerrado, a redução chegou a 25%. Manter essa tendência de queda depende de vigilância constante e ações contínuas de proteção. O sistema de monitoramento do Brasil, eles são referência, né, a FAO, Banco Mundial, PNUD, né, eles sempre mostram os nossos sistemas para os outros países que têm florestas tropicais, né, entendam como é feito esse processo no Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no JR 23. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós estamos de volta. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, como você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá aqui, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste. Eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar. Se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço. Eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando crescer.
E eu queria pedir muito para os pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Estamos de volta aqui no JR23 e agora as informações do mundo da bola. Para você que está ligado aqui na tela da TV que mostra você. Com o primeiro tempo digno de pesadelo para o torcedor, o Palmeiras perdeu por 3-0 para a LDU, nesta quinta-feira pela ida da semifinal da Libertadores, e se complicou no torneio. Os gols no Casablanca, em Quito, foram marcados por Villamil, 2 vezes, e Alzugaray, de pênalti, todos na primeira etapa. Foi a primeira vez em 25 anos que o time paulista se viu perdendo por 3-0 numa partida de Libertadores. Para chegar à final do torneio, o Palmeiras agora terá que vencer os equatorianos por 4 ou mais gols de diferença, ou 3, o que levaria a semifinal para a disputa de pênaltis. Campeã da Libertadores em 2008, a LDU viaja a São Paulo na semana que vem com uma vantagem dificílima de ser revertida. Caso avance, encara o vencedor do confronto entre Racing e Flamengo na final em Lima, no Peru. Os equatorianos, porém, terão uma baixa importante. Brian Ramírez, um dos destaques na vitória em Quito, foi expulso já nos acréscimos, após entrada dura em Giei, e terá que cumprir suspensão. Parabéns ao nosso adversário, hoje foram melhores. E como te falei agora, temos 90 minutos no Allianz Parque. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E vamos à procura de revirar este resultado. E as informações do mundo da bola, destaque importante aqui no JR23 para você que nos acompanha, você que vibra, que torce, que também se estressa com o seu time de coração. Vamos conferir agora o Giro Esportivo. Pelo 4º dia seguido, o goleiro Hugo Souza ficou em tratamento com a equipe de fisioterapia do Corinthians e não treinou com bola no CT Joaquim Grava. Com isso, crescem as chances de Felipe Longo ser o titular do Timão no próximo sábado, contra o Vitória, no Barradão, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza sofreu uma pancada no duelo com o Atlético Mineiro, no último fim de semana, e após a realização de exames ficou constatada uma luxação acrômio-clavicular no ombro esquerdo. O capitão do Corinthians tem feito tratamento intensivo no CT, porém ainda não está recuperado para treinar com seus companheiros. O elenco do São Paulo realizou mais um treino em preparação para o jogo contra o Bahia, neste sábado, às 21h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Parte da atividade ficou aberta para os jornalistas, que acompanharam as movimentações por cerca de 30 minutos. Caleri e Rafael Tolói, que se recuperam de lesões, trabalharam separadamente com membros da preparação física. Cédric Soares, com fratura no dedão do pé direito, seguiu ausente das atividades com bola. Grande parte dos jogadores convocados para o treino foi chamada por causa de desfalques no elenco profissional. O São Paulo, porém,
não divulga a lista completa dos garotos chamados para atividade, para evitar expectativas. O tricolor não conta com Ferraresi, que está suspenso, contra o Bahia. A escalação pode contar com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Mike, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Dias, Lucas Moura, Tapia e Luciano. O atacante Dineno, que passou por uma artroscopia para a limpeza do menisco do joelho direito na última quarta-feira, iniciou a recuperação com os fisioterapeutas no Refis Plus. Sem vencer a 3 rodadas, o São Paulo ocupa a 9ª colocação do Brasileirão, 8 pontos abaixo do Botafogo, primeiro time dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores do próximo ano. O Santos se reapresentou após o elenco ganhar um dia de folga depois da derrota para o Vitória, na última segunda. Na briga contra o rebaixamento, Juan Pablo Vojvoda iniciou a preparação para enfrentar o Botafogo no próximo domingo, no Rio de Janeiro. Apesar do momento complicado, o argentino teve boas notícias na atividade. Tomás Rincon iniciou o trabalho de transição física no gramado e pode reforçar o elenco alvinegro nos próximos dias. O venezuelano se recupera de um edema muscular na panturrilha esquerda e ficou de fora das 2 últimas partidas do Santos. Neymar segue em recuperação em horários diferentes ao do resto do grupo. O craque tem feito seu tratamento com uma equipe própria e realizou seus trabalhos no CT pela manhã, antes do treino comandado por Vojvoda. A expectativa é que o jogador volte a trabalhar junto com o time no próximo mês. Para a partida no Rio de Janeiro, o Peixe não contará com o volante Zé Rafael, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O treinador argentino terá mais 3 dias completos para preparar a equipe santista para tentar se afastar, mais uma vez, da zona de rebaixamento. O próximo domingo reserva para o Cruzeiro mais um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro 2025. No Allianz Parque, em São Paulo, a Raposa enfrenta o Palmeiras, 20h30, pela 30ª rodada da competição. Embora tenha uma boa notícia para o encontro com o Alviverde, o time celeste também tem atletas que precisam de cautela para evitar uma suspensão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu nesta quinta-feira o meio-campista Alan, do Palmeiras, com 2 partidas de gancho por conta da expulsão do atleta na vitória do Verdão diante do Fluminense, em confronto válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em julho. A reta final do Campeonato Brasileiro 2025 começa a ganhar contornos decisivos neste fim de semana com a disputa da 30ª rodada, que acontece entre os dias 25 e 26 de outubro. A rodada reúne confrontos diretos tanto na parte de cima quanto na zona de rebaixamento, com destaque para o Clássico Paulista entre Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque, e para o duelo entre Atlético Mineiro e Ceará, que abre a sequência de jogos no sábado. Sábado de embates equilibrados. A rodada será aberta no sábado, 25, às 16 horas, com 2 jogos simultâneos. Em Salvador, o Vitória tenta reagir diante do Corinthians, que busca se firmar no meio da tabela. No mesmo horário, o Atlético Mineiro recebe o Ceará, em Belo Horizonte, precisando da vitória para seguir na cola dos líderes. Mais tarde, às 17h30, o Fluminense enfrenta o Internacional no Maracanã, em duelo de equipes que ainda sonham com vaga na Libertadores. No mesmo horário, o Sport encara o Mirassol, na Ilha do Retiro, em confronto importante na luta para escapar da zona da degola. Às 19h30, o Fortaleza recebe o Flamengo, em uma das partidas mais aguardadas da rodada, com o Leão do Pici tentando frear o ímpeto rubro-negro, que briga ponto a ponto pelo topo da tabela. Fechando o sábado, o São Paulo enfrenta o Bahia, às 21h30, no Morumbi, em jogo que promete casa cheia e grande equilíbrio. Domingo com clássicos e brigas diretas. No domingo, 26, a bola rola às 16 horas para 2 confrontos tradicionais do Sul e Sudeste. O Grêmio enfrenta o Juventude, em Porto Alegre, enquanto o Botafogo recebe o Santos, no Newton Santos, ambos buscando somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Mais tarde, às 18h30, o Red Bull Bragantino mede forças com o Vasco, em Bragança Paulista, em um duelo de extremos, enquanto Massa Bruta luta pelo G4, o Cruz Maltino tenta escapar do Z4. Encerrando a rodada, às 20h30, o Palmeiras encara o Cruzeiro, no Allianz Parque, em um dos clássicos mais tradicionais do país. O Verdão tenta confirmar a boa fase e se manter na liderança, enquanto a Raposa busca uma vitória fora de casa para continuar viva na disputa por vaga na Sul-Americana. Palmeiras e Flamengo estão empatados com 61 pontos, dividindo a liderança com aproveitamento de 72,6%. O time paulista leva vantagem apenas no saldo de gols, 26-15, e segue firme na defesa do título. Logo atrás, o Cruzeiro confirma sua grande campanha e aparece em terceiro, com 56 pontos.
O time mineiro venceu 16 partidas e mostra consistência dentro e fora de casa. O Mirassol, uma das surpresas do torneio, é o quarto colocado com 52 pontos e ainda sonha com uma vaga direta na Libertadores. Na sequência, o Bahia, 49 pontos, e o Botafogo, 46, completam o grupo dos 6 primeiros. O time carioca, que chegou a liderar o campeonato, caiu de rendimento e tenta reencontrar o bom futebol. O Fluminense, 41 pontos, o Vasco, 39, o São Paulo, 38 e o Red Bull Bragantino, 36, formam um bloco intermediário, ainda de olho em vagas na Sul-Americana, mas sem regularidade suficiente para sonhar mais alto. Na parte de baixo da tabela, a situação é delicada. Corinthians, Grêmio, Ceará, Internacional e Atlético Mineiro aparecem na zona de alerta, com desempenho próximo dos 40% de aproveitamento. O Santos, com 31 pontos, ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento. O drama maior, no entanto, está nas últimas posições. Vitória, 31 pontos, Juventude, 26, Fortaleza, 24 e Sport, 17, fecham a tabela. O time pernambucano tem apenas 2 vitórias em 28 jogos e vê suas chances de permanência cada vez mais distantes. Com 8 rodadas restantes, o Brasileirão promete fortes emoções tanto na disputa pelo título quanto na luta contra o rebaixamento. A próxima rodada pode ser decisiva para definir quem segue firme na briga pelo topo e quem ficará pelo caminho. Chegamos ao final de mais uma edição do JR23. Quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua companhia diária aqui na tela da TV que mostra você. Eu costumo dizer, audiência qualificada do JR23. Um abraço, boa noite e até amanhã.